Aqui também tem um mapa, né? É. Que mostra comando vermelho, milícia, terceiro comando. Uhum. Mas lá são várias e várias gangues, né? Por que lá é tão pulverizado assim também? E como é que eles dominam? Um bairro é da gangue X? É uma rua? Como é que funciona essa dinâmica lá criminosa lá em Los Angeles? Eles têm uma centralização até um certo ponto. Então, assim como no Brasil, o PCC ele foi criado, né, dentro dos presídios e hoje exerce um controle nas ruas, nos Estados Unidos a mesma coisa aconteceu. Então, até então, o controle das gangues era tudo na rua, né? Aí o que aconteceu? Teve um grupo de criminosos que estavam na prisão e falou o seguinte, sabe uma coisa? Todo mundo que está trabalhando na rua, eventualmente vem para prisão. Todo mundo vem para prisão. Se a gente exercer o controle na prisão, desse pessoal que está entrando, e tiver o controle deles aqui, a gente vai acabar tendo o controle deles na rua também. Foi daí que surgiu a máfia mexicana. Então a máfia mexicana, ela domina os presídios hoje nos Estados Unidos. Termos numéricos, né? Então como é que funciona? Quando você, por exemplo, você é de facção X, que tem briga com facção Y, né? Lá na rua, o controle é por território, só que assim, cada território está mais ou menos designado, só que de vez em quando rola, né? Atrito entre uma facção e outra, mas cada um tem seu território. Aí o que acontece? Quando esse pessoal vai para dentro da cadeia, né, vai para dentro da prisão, não é mais facção X ou Y. Você agora faz parte do grupo mexicano, latino, entendeu? Então você está segregado dentro da sua respectiva raça, vamos pôr assim, entendeu? Com os afro-americanos, os negros é a mesma coisa. Bloods and Crips, na rua, se brigam. Uma vez que entrou dentro do presídio, é um grupo só. Então, digamos, se você tem problema com um fulano de tal lá na rua e tá querendo matar porque ele matou teu colega ou matou sua mãe, sei lá, chegou dentro, não existe problema. Vocês têm que trabalhar juntos. Porque lá a união faz a força, né? Então tem um inimigo maior. Um inimigo maior que é todo mundo. Então a gente precisa se unir. Agora, uma vez que o cara é solto na rua, volta a querer se matar, aquela coisa toda, entendeu? E da mesma forma, as gangues brancas, que elas são unificadas debaixo da Irmandade Branca, que chama Aryan Brotherhood. E dentro delas tem o quê? Motoqueiro, skinhead, tem tudo que você imaginar de grupos neonazistas e não sei o quê. E elas também tem um grupo lá deles. E cada um tem meio que assim uma área que elas lidam. Por exemplo, a máfia mexicana, ela lida muito com a questão do tráfico de fluxo de drogas. Entendeu? Então ela lida muito com isso. As gangues negras, elas não têm tanto controle da questão do tráfico de drogas dentro das cadeias, mas elas agora, como elas foram meio que puxadas para fora da venda de drogas na rua, elas partiram agora para fazer crime contra o patrimônio. Então estão fazendo assalto de caixa eletrônico, assalto a uma armada, invasão a domicílio, com fuzil. Então elas estão fazendo um crime, por exemplo, as arrações que vocês estão vendo, entendeu, na TV, nas lojas, é tudo impulsionado por essas organizações criminosas, porque elas perderam espaço para venda de droga. Apesar de que elas ainda vendem, mas não conseguem vender no mesmo volume que, por exemplo, as gangues mexicanas conseguem. Então eles tiveram que diversificar o tipo de crime que eles estão lidando. Já as gangues brancas, elas lidam com a produção de certas drogas. Por muito tempo elas lideraram a produção de metanfetamina, e elas lidam muito na questão de venda de armas, armamento, entendeu? E elas geralmente estão localizadas mais no rumo do deserto. Elas não ficam em locais de densidade urbana. Você vai achar gangues brancas no meio do deserto, no meio do nada. Tá lá, cozinhando a metanfetamina, estão fazendo fabricação de arma, e então assim, é um ecossistema em que todo mundo quer matar todo mundo, mas cada um depende um do outro. Um para droga, um para controle na rua, e outro para venda de armas e aquela coisa toda. E existe esse ecossistema. Então assim, quando você entra na prisão, esse ecossistema tem toda uma organização, né? E esse ecossistema dentro da prisão exerce um controle enorme no que acontece na rua. Entendeu? Então por isso que há uma interação muito grande entre não só a gente que trabalha na rua, como por exemplo as autoridades que estão trabalhando dentro do sistema prisional para coleta de inteligência, análise de inteligência, né? E a gente manter esse canal de comunicação aberto com eles para saber o que está acontecendo dentro, porque a gente sabe que vai acontecer aqui fora, vai ter uma consequência e vice-versa. Entendeu? Então o sistema prisional acabou sendo assim uma força motor para realmente impulsionar muita coisa que acontece na rua. Que é o que não diferente do Brasil. Não diferente do Brasil. A única diferença é que o PCC começou o quê? No começo de 2000? A origem 93. do PCC. 93. Pra gente foi na década de 50. Não, na década de 80. Tá. Agora, então você disse que na rua é mais pulverizado. Dentro do presídio tem uma concentração. Que aí... pulverizado no sentido assim, cada um tem sua região. São várias gangues. São várias gangues. E elas, assim, venda de ponto, controle, pontos de venda, controle territorial
e rixas históricas, entendeu? Sim. Mas elas têm essas briguinhas e tudo mais, mas de uma certa forma elas seguem um código de conduta que é ditado pela máfia mexicana e por outras organizações que trabalham a um nível maior, digamos que são filiais de uma organização maior. Ela, por exemplo, as gangues, por exemplo, de rua, tem que pagar o imposto para a máfia mexicana para poder operar. Se elas não pagam o imposto, quando chega na prisão, são executados. Então o acerto acontece na prisão. Na prisão. Porque ele sabe, todo mundo vai vir pra prisão eventualmente. Todo mundo vem, entendeu? E outra, hoje a máfia mexicana tem executores nas ruas, em que mesmo se, por exemplo, uma gangue não der, por exemplo, pagar o imposto pra máfia mexicana, aí o acerto é ali na rua mesmo. Eles nem esperam o cara ir pra prisão. Eles já acertam ali na rua mesmo, entendeu? Então tem esse ecossistema que muita gente não entende, muita gente não faz parte. E acha que não, isso não existe, é ficção. Não, existe. Tem livros escritos a respeito disso, tem experts na área de gangue e a gente vê isso todo dia lá em Los Angeles. A gente lida com gangues todos os dias, entendeu? Então, aí fazendo uma comparação com o que nós assistimos nos filmes, né? Os filmes mostram presídios, assim, extremamente violentos, né? De fato, é assim, aqueles acertos de conta, o cara matando o cara num pátio ali, daquele jeito. Os caras jogando futebol, o outro lá, porra, fazendo exercício, aí passa uma faca, passa, quando vai ver o cara morreu. O presídio nos Estados Unidos é assim? É desse jeito. É desse jeito. E outra, no filme mostra que o cara faz tudo escondido, né? Hoje, por exemplo, tem presos que, por exemplo, estão cumprindo, digamos, 80 anos, 200, 300, ou perpétuo. Esses caras, pra terem, por exemplo, benesses dentro da cadeia, eles geralmente são os caras que vão fazer a execução. Porque vai me dar outra sentença de 50 anos para um assassinato. O que são 50 anos da minha perpétua? Esses caras, só que em troca, por exemplo, então tá, você vai lá executar esse cara lá. Né? Que chama que a pessoa que vai ser assassinada, ela tem um chamado que é o green light. Quer dizer, foi dado a luz verde para poder ser executada, né? Então o cara, por exemplo, vou executar, eu já tô na perpétua aqui mesmo, eu tô cumprindo 300 anos, não vai dar em nada, só que é o seguinte, eu vou ter direito, por exemplo, a certos benesses dentro da cadeia, proteção, eu vou ter comida extra, eu vou ter, entendeu, sei lá, uma televisão, certas coisas que o cara recebe, ou mesmo pagamento lá de fora, não, me ajuda a minha família lá de fora, tudo mais, deposito o dinheiro lá de fora, já tô cumprindo perpétua mesmo, então, quem que eu preciso matar? Então a realidade é pior que a do filme. Bem pior, bem pior. O filme não mostra nada. O nível de violência hoje nas prisões subiu assim consideravelmente. Muito mais. Muito mais. Mas assim, mas o conceito que você vê nos filmes é correto. Aquele tipo de execução no pátio ou no chuveiro, o cara com as facas artesanais, aquela coisa toda. Isso é uma realidade. Isso acontece todo dia lá. E aí é tudo embaixo de poucas gangues, né? Pouca concentração de poder. Por exemplo, a mexicana domina ali. É a força maior, até dentro da prisão. Numericamente, sim, eu diria. Numericamente. Até porque populacionalmente na Califórnia, nós temos uma maioria hispana na Califórnia. Representam a população muito maior. Então, logo, tem uma representatividade muito maior nas cadeias. Entendeu? Nas prisões, vamos pôr assim. Então, eles acabam controlando muito essa questão. Agora, é uma diferença, por exemplo, quando a pessoa entra lá, ela pode exercer duas funções. Digamos que, por exemplo, você é, digamos a pessoa é hispana, mexicana. O cara não é afiliado. No momento que ele parar dentro da cadeia, se ele for afiliado na rua, ele é afiliado. Então ele tá afiliado junto com a população hispana e faz parte daquele grupo. Agora, digamos que o cara foi pego, crime do colarinho branco. O cara tá cumprindo lá, 1 ano, 2 anos, sei lá, enfim, tá passando um tempo lá, ou ele tá passando tá em fase de julgamento. Então tá tentando, né, fazer o caso dele lá na corte. O mero fato dele ser hispano, ele se passa a ser o que a gente chama de residente. Então falar, meu amigo, seguinte, você é hispano, mexicano, ascendência mexicana e tudo mais. Você não é membro da gangue. Só que se o pau quebrar, você vai ter que partir pra briga com a gente. Tá? Porque não tem como você ser independente. Não tem como. Você não tem a opção de, eu vou ser independente, eu não quero problema com ninguém, eu tô aqui por conta própria. Porque de duas. Ou o hispano fala, então tá, você não vai cair com a porrada com a gente, então a gente vai te quebrar na porrada. Opção A. Opção B, corre a história de que o cara não está afiliado ao grupo, aí ele vira o alvo não só do seu próprio grupo, né, que seria o grupo dos hispanos, como agora os brancos e os negros, agora, assim, tipo, carta branca. O cara não tá afiliado, então a gente vai...
Entendeu? Sentar o cacete nesse cara. Ele não tá afiliado. Uma vez que ele, mas se ele tiver, por exemplo, residente, quer dizer, ele tá junto, só não tá participando. Agora, se o pau quebrar, ele é mais uma força, né? Mais um membro do componente, digamos, tem uma rebelião, algo assim, então ele acaba tendo que fazer isso. Então, porque ele é residente. Só que ele não é afiliado à gangue na rua. Ele não tem filiação formal com a gangue. Ele só tá ali porque ele troca assim, eu tô aqui presente, vou seguir as regras do grupo, se alguma coisa acontecer, eu caio junto, mas não tô afiliado. Sim. Entendeu? Cara, é um padrão muito parecido com o Brasil. Muito né? parecido. PCC aqui nas cadeias. Agora, a gente vê no filme também várias gangues, né? Aí, de várias origens diferentes. São os hispanos, né? Mas aí tem os coreanos, os sei lá. Não é porque tu tem descendência coreana, mas eu quero dizer o seguinte. Tem várias italianos. Tem essas outras máfias atuando nos Estados Unidos ou só domina mesmo os mexicanos? Não, esses seriam, digamos, os subgrupos que eu tava falando. Por exemplo, existe, por exemplo, não diria gangues, existem facções, por exemplo, asiáticas? Tem. Elas são afiliadas às gangues negras. Então, digamos, se um cambojano, ou um coreano, ou sei lá, quem, um chinês for preso, ele vai com o pessoal negro dentro da cadeia. Ele vai andar com aquele grupo. Ele não tem como afiliar ao grupo hispano. Eles não vão aceitar ele. E o branco também não. Então, assim, automaticamente é um alinhamento entre asiáticos e negros. Então, eles andam juntos. Então, por exemplo, você cair lá dentro, procura o primeiro grupo negro se você for asiático, né? Você vai lá pra lá porque eles vão te receber. Mesma regra se aplica. Você não é membro da gangue, mas tá com a gente aqui. Se alguma coisa acontecer, você tem que brigar com a gente, entendeu? E por aí vai, entendeu? Então, existem subgrupos que são assim... Grupos ou facções que são pequenas, não tem essa relevância de crime, porque né, elas não têm um espaço muito grande, elas meio que se perdem nesse cosmos, né? Nesse universo de gangues, mas não deixam de ser organizações criminosas, entendeu? E cada uma fazendo seu... Por exemplo, organizações criminosas asiáticas, elas lidam muito, por exemplo, com maconha. Então os caras pegam, por exemplo, eles pegam uma casa, uma mansão, entendeu? Faz o gato da energia, entendeu? Para passar do relógio, eles fecham todas as janelas e eles fazem um mega, como é que chama? Um mega criadouro, não, de maconha, como é que vocês falam aqui? Seriam? Estufa. Uma estufa. Uma mansão assim de 8 quartos, enorme, numa área super nobre, que a polícia nem vai porque não tem crime. Essas organizações asiáticas são especialistas nisso. Pegam uma casa, uma mansão, assim, quem vê uma família indo e voltando. Acho que tá uma família geralmente quieta e tal. Estão ocupando lá um quarto, mas os outros 7 é estufa. Estão fazendo produção ilegal de maconha, entendeu? Por aí vai. Então, e passando do relógio, entendeu? Então, assim, cada uma tem um esquema, assim, que eles acabam achando. Então, realmente é um ecossistema, entendeu? Cara, impressionante. A gente acha que lá é mil maravilhas, tá tudo tranquilo e que o filme é só uma questão de Hollywood ali pra chamar atenção, né?